Shalom, shalom para todos, é um grande prazer estar com vocês nesse mais um vídeo. E o tema que nós vamos abordar nesse vídeo é Arba'a Shomrim, os 4 guardiões. Baruch Hashem, esse é um tema muito interessante e a gente vai se aprofundar nele nesse exato momento. Meus queridos, em Parashat Mishpatim, nós temos aí Êxodo, Sefer Shemot, capítulo 21, versículo 7 em diante. Nós teremos um tema muito interessante registrado na nossa Sagrada Torá, que é justamente o tema dos 4 guardiões. Isso é um assunto dentro da Halachá, dentro da lei judaica, e nós vamos tratar sobre esse assunto no dia de hoje. Meus queridos, Arba'a Shomrim é a expressão hebraica para 4 guardiões. Shomer, em hebraico, significa guardião, ok? Ou aquele que é responsável pela guarda, da propriedade de alguma pessoa, tudo bem? A Torá ela vai mencionar de maneira sucinta as leis dos 4 guardiões, enquanto que dentro do Talmud, dentro da lei judaica, nós veremos aí uma profundidade muito grande desse tema dentro da lei judaica, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aí. Temos o Tratado Bava Metzia 93a, a Mishnah Bava Metzia, capítulo 7, Mishnah 8, e a Mishnah Shevuot, capítulo 7, Mishnah 1, tudo bem? Onde está escrito da seguinte maneira, abre aspas, são 4 os guardiões, o não remunerado, o mutuário, o remunerado e o locatário. O guardião não remunerado jura a sua inocência e é completamente isento, desobrigado. O mutuário paga integralmente. O guardião remunerado e o locatário juram e ficam isentos da culpa pelo animal que quebrou a perna ou morreu, mas eles pagam se o animal for perdido ou roubado. Meus queridos, é importante aqui a gente entender o seguinte. Nós temos 4 guardiões, Arba'a Shomrim, o que são os remunerados, os não remunerados, os mutuários e os locatários. A gente vai olhar cada um por vez e no final das contas nós vamos descobrir os significados espirituais que esse conceito halárquico, esse conceito legal tem dentro da Torá e qual que é a aplicação que nós temos para a minha e para a sua vida. Então, nesse estudo, nós não vamos aqui abordar todas as leis concernentes aos 4 guardiões, mas nós vamos explicar qual que é a natureza halárquica, a natureza jurídica dentro da Torá de cada um deles, para aí então desenvolver o nosso significado espiritual. Tudo bem? Ou seja, vamos abordar aqui as dimensões místicas da halachá, da lei judaica. O primeiro shomer, o primeiro guardião, é o que nós chamamos de shoel. Shoel quer dizer o mutuário, tudo bem? Ou também é chamado de o tomador. O que é um shoel? No grupo dos 4 guardiões, dos Arba'a Shomrim, o shoel ele assume o nível mais alto de responsabilidade pela propriedade de terceiros. Tá? Isso é compreensível. Por quê? Porque o mutuário ele recebe algo que pertence a uma terceira pessoa para o seu próprio benefício, sem pagar ou retribuir por isso. A Torá espera que ele devolva o que tomou emprestado, seja um objeto ou um animal, intacto e sem danos. E se, enquanto estiver sob sua guarda, a propriedade tomada por empréstimo for danificada, perdida ou arruinada, o tomador deve substituí-la ou recompensar pelo seu valor integralmente. Não importa a forma pela qual a propriedade foi danificada ou perdida. Isso não entra em questão. E também é irrelevante se estava ao alcance do tomador, ou seja, da pessoa que pegou emprestado, evitar essa perda ou não. Ainda que o dano ou perda tenha sido causado por um raio ou terremoto, por exemplo, cabe ainda assim ao tomador reembolsar o proprietário pela perda. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada aqui em um exemplo. Tá? Então, digamos que exista um homem chamado Shimon e ele pede a Reuven, um outro homem, o seu carro. Tá? Então, Shimon pede emprestado a Reuven o seu carro, vamos dizer assim, por uma semana. O vizinho, o Reuven, ele concorda com o pedido. Tudo bem, eu vou emprestar o meu carro para você por uma semana. Shimon, então, ele toma esse carro emprestado, mas ele não paga nada a Reuven pelo empréstimo. Isso é importante ser mencionado aqui. Se o carro
de Reuven for danificada enquanto estiver no período que eles agendaram para estar nas posses de Shimon, então ele deve reembolsar Reuven integralmente por qualquer dano que acontecer naquele carro. Como Shimon ele é o shoel, ele é o tomador, ou seja, o mutuário, ele tem que pagar por qualquer infortúnio que o carro receber, ok? Mesmo se ele for isento da culpa, ainda assim, tudo bem? Então, esse é o caso do shoel, esse é o caso do tomador, tudo bem? Nós vamos aí agora adentrar ao segundo shomer, ao segundo tipo de guardião. Ele é chamado de socher. Socher, ele é o locatário, tá? O locatário, vamos dar uma olhada aqui. O locatário, ele é semelhante ao tomador, com uma única diferença. Ele paga pelo uso da propriedade de outra pessoa. Ou seja, ele paga um aluguel para essa pessoa. Suponhamos, então, no exemplo que a gente deu aqui, Shimon tinha pedido, então, emprestado o carro de Reuven com a condição de pagar uma taxa de aluguel. Tudo bem? O que ocorre se o carro for danificado ou destruído enquanto estiver nas posses de Shimon? Né? Repare que a diferença é grande. Né? Shimon agora ele está pagando um aluguel para Reuven, ok? Para ter o carro em sua posse. Como ele alugou o carro, ou seja, ele pagou pelo uso, a situação não é igual, não é idêntica à descrita anteriormente, ok? No caso do tomador. Nesse caso, Shimon ele é um locatário e não um mutuário. O que acontece? No Talmud, a gente vai ter duas discussões. Tá? A gente vai ter no Talmud dois grandes Chachamim, tá? Dois grandes sábios. Em qual tratado isso acontece? Isso acontece no tratado Bava Metzia 93a. Vamos dar uma olhada. Nós temos duas discussões de dois Chachamim. Um deles era Rabi Yehudá e o outro deles era Rabi Meir. E esse Rabi Meir aqui é o Meir Baal Hanes. Okay? Dois grandes Chachamim, dois grandes sábios dentro da Gemara. E eles discordam sobre o grau de responsabilidade do socher, que é esse locatário, ou seja, ele aluga a propriedade de uma terceira pessoa. Vamos dar uma olhada. De acordo com Rabi Yehudá, a Torá iguala o locatário com o guardião não remunerado. O guardião não remunerado é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas o que é importante você analisar e gravar é que Rabi Yehudá diz que o grau de responsabilidade do socher, do locatário, é o mesmo do guardião não remunerado. Percebeu? Então, deixamos essa informação de lado. Agora nós temos Rabi Meir discordando de Rabi Yehudá. Na opinião de Rabi Meir, o grau de responsabilidade do locatário é o mesmo que o de guardião remunerado, que também é o guardião que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, qual que é o machloket? Qual que é a discussão? Rabi Yehudá diz o socher, o locatário, ele tem o mesmo grau de responsabilidade do guardião não remunerado. Rabi Meir discorda e diz, não, o grau de responsabilidade do socher, do locatário, é o mesmo do guardião remunerado. Beseder Gamor? Então, vamos dar uma olhada aqui. O grau de responsabilidade do locatário, ao final das contas, vai de acordo com Rabi Meir. Né? Então, a halachá vai de acordo com Rabi Meir. Ou seja, o grau de responsabilidade do locatário é o mesmo do grau de responsabilidade do guardião remunerado. Qual que é? Né? A gente vai ver que a responsabilidade desse socher, desse locatário, é considerada em relação a danos evitáveis. Ok? Danos evitáveis. O que seria isso? Dentro do Talmud, danos evitáveis refere-se a roubo ou perda. Vamos agora adentrar, então, já que a gente está falando do Shomer Sahar, né, do guardião remunerado de Rabi Meir, então vamos adentrar nesse assunto que ele é chamado de Shomer Sahar, guardião remunerado, que a gente já viu outrora, que é o mesmo grau de responsabilidade do socher, do locatário. Então, na opinião de Rabi Meir, o grau de responsabilidade do locatário é o mesmo do guardião remunerado. Mas então, quem é o guardião remunerado? Ao contrário do locatário, ele não paga pelo uso da propriedade do outro. Okay? Na verdade, ele recebe um pagamento para cuidar da propriedade da terceira pessoa. Então, nos casos que a gente mencionou outrora, né? Shimon e Reuven.
Shimon queria tomar emprestado o carro de Reuven, né? Nos casos que a gente passou anteriormente. Se ele tomar emprestado o carro sem pagar por isso, ele é um tomador, ele é um shoel. Se ele paga pelo empréstimo, então ele é um socher, ele é um locatário. Porém, digamos que Shimon, nessa terceira situação, ele não tenha interesse de ter o carro de Reuven. Na verdade, é o contrário. Reuven está de férias, por exemplo, e ele quer que alguém tome conta da sua propriedade, do seu carro. E então Reuven pede para que Shimon o guarde na sua casa. Talvez ele esteja então aí saindo, né, passando um tempo fora, e ele quer que Reuven tome conta, perdão, ele quer que Shimon tome conta da sua propriedade. Se Shimon concordar em tomar conta do carro de Reuven, mas cobra para fazê-lo, então ele é chamado de guardião remunerado, um shomer sachar. A lei da Torá reza que um guardião remunerado assume uma medida significativa de responsabilidade pela propriedade ao seu cargo. Afinal, ele está sendo pago para cuidar da propriedade dessa terceira pessoa. Então, a Torá considera o guardião remunerado responsável pelos chamados de danos evitáveis. O que são isso? A gente já explicou: roubo ou perda. Contudo, a Torá não o mantém responsável pelo que considera dos danos inevitáveis, né, dos danos não evitáveis. Que seria o quê? Seria, por exemplo, um roubo à mão armada, eventos que estão fora do seu controle, como, por exemplo, eventos naturais. Ok? Então, o guardião remunerado, mesmo ele sendo pago, ok, para guardar a propriedade da terceira pessoa, caso ocorra um dano inevitável, né, ou seja, como a gente mencionou aqui, por exemplo, danos naturais, desastres naturais, ele não é responsabilizado por aqui. Nós dissemos anteriormente que o grau de responsabilidade de um locatário é o mesmo que o do guardião remunerado. Isso significa que esse último é responsável também pelos danos evitáveis. No entanto, não é responsável pelos danos não evitáveis. Uma vez compreendida a lei de guardião remunerado do shomer sachar, nós podemos agora então voltar ao caso do locatário. Se Shimon aluga o carro de Reuven e o carro é roubado ou perdido, Shimon deve reembolsar totalmente Reuven pela perda, ok? Sendo, meus amigos, que antes do empréstimo ser feito, ou antes do pagamento ser feito, essas cláusulas devem ser postas verbalmente, ok? Devem ser declaradas pelo menos verbalmente para a segunda pessoa, tudo bem? Se os bandidos armados, porém, roubarem o carro, ou se ele foi destruído ou danificado por um desastre natural, Shimon não tem que reembolsar Reuven pela perda do seu carro. Ok? Porque no caso, Shimon, aqui ele está sendo um guardião remunerado. O shomer hinam agora. Vamos agora ao quarto e último tipo de shomer, de guardião pela regra da Torá. Ok, meus queridos? Nós temos o chamado shomer hinam. O shomer hinam, ele é chamado guardião não remunerado. O guardião não remunerado cuida da propriedade de terceiros como se fosse um favor. Ele não recebe um pagamento por aquilo. Diz assim, não, eu tinha uma dívida anterior com você, então eu vou guardar o seu carro aqui, ok? Eu não estou sendo pago para isso, eu estou fazendo isso como um favor. Suponhamos que Shimon então concorde em tomar conta do carro de Reuven, mas ele se recusa em aceitar pagamento, por exemplo. Ele fala assim, não precisa pagar, ok? Ele está fazendo um favor para Reuven. Ele ajuda os demais e não crê que devamos praticar atos de bondade esperando algo em troca, ok? Ele é um shomer hinam, ele é um guardião não remunerado. O que ocorre se o carro de Reuven for danificado ou destruído enquanto estiver sob a guarda de Shimon, uma vez que Shimon agora não está sendo pago para guardar o carro? Ele está fazendo um favor para Reuven, ou seja, o grau de responsabilidade, ele aparentemente é menor do que o guardião remunerado. Entendeu? Pela lei da Torá, como Shimon é um guardião não remunerado, ele está cuidando da propriedade de terceiros como um favor, sem receber um pagamento ou recompensa por isso, é mínima a sua responsabilidade em caso do infortúnio. O Talmud ensina que, contanto que ele tenha dado uma atenção razoável ao objeto sob a sua guarda, ele afirma, sob juramento, não ter sido negligente e é absolvido de qualquer responsabilidade pelo infortúnio, então ele não precisa arcar com
as despesas de um possível dano, ok? Caso, mais uma vez, ele tenha provado que ele não foi caso de negligência, ok? Caso foi caso de negligência, sem dúvida, ele terá que arcar com os danos provocados pela propriedade de Shimon. Na qualidade de guardião não remunerado, Shimon não tem que reembolsar Reuven, proprietário do carro, por perda ou roubo mesmo sequer. Mas a Torá o declara responsável pelos danos no caso de ter sido negligente ou descuidado. Afinal, ele concordou em tomar conta do carro de Reuven, algo que poderia ter se recusado a fazer. Então, Shimon tem que ter um grau de responsabilidade dentro desta questão. Por exemplo, Shimon não pode estacionar o carro de Reuven em um local perigoso, historicamente, sem travar as portas, por exemplo, deixando a chave na ignição, entende? Se agir com negligência e por esse motivo a propriedade sob sua guarda for danificada, perdida ou roubada, terá de recompensar a propriedade, o valor da propriedade pelas perdas ou pelos danos. Tudo bem? Meus queridos, então, esses aqui são os 4 guardiões. Arba'a Shomrim, o Shoel, o Socher, o Shomer Sachar e o Shomer Hinam, respectivamente, o tomador, o locatário, o guardião remunerado e o guardião não remunerado. Esses são os Arba'a Shomrim, um tema dentro do tratado Bava Metzia. E nós temos aqui, meus queridos, um conceito, um princípio fundamental dentro do judaísmo, é que cada versículo, cada palavra da Torá contém infinitas camadas de significados, não é verdade? E o mesmo é válido também para esse tema, para Arba'a Shomrim, tudo bem? Não se trata apenas de palavras jogadas ao vento ou qualquer tipo de literatura, né, sendo comparada a qualquer tipo de literatura produzida pelo ser humano. A Torá, ela declara leis sagradas, declara leis que são frutos do intelecto divino de Hashem. Ok? Então, cada uma das passagens, ensinamentos, contém ensinamentos profundos, ensinamentos até mesmo esotéricos, meus amigos. As leis relativas aos 4 guardiões, aos Arba'a Shomrim, são relevantes e inclusive atemporais. Mas como nós vamos ver daqui para frente, meus queridos, também possui uma dimensão mística. Agora eu quero apresentar para vocês uma literatura muito interessante chamada Shela, ok? Shela Akadosh, que é na verdade um acróstico, que é uma sigla dessa literatura, que é o nome extenso dela é Shnei Luchot Habrit. Shnei Luchot Habrit. Esta literatura ela foi escrita por um rabino chamado Yeshaya Halevi Horovitz, ok? Yeshaya Halevi Horovitz, ele nasceu no ano 1555 e morreu no ano 1630, tudo bem? E ele é o autor do Shela Akadosh, ele é o autor do Shnei Luchot Habrit e ele escreve o seguinte: וכמו שארבעה שומרים נוהגים בין אדם לחברו, כן בין האדם למקום ברוך הוא. Ou seja, assim como existem os 4 guardiões entre o homem e seu semelhante, que foi esse caso que a gente mencionou aqui, eles também existem entre Deus e o homem. Olha isso, meus amigos. Vejamos então qual que é a aplicação de Arba'a Shomrim, no caso agora não do homem com o seu próximo, mas no caso do homem com Hashem, com o Eterno. Vamos dar uma olhada? No caso do Shoel, no caso do mutuário, muitas pessoas elas estão interessadas em tomar, em receber, mas não em dar algo em troca. Para elas, o mundo gira em torno delas próprias. Seus prazeres, seus desejos, suas conveniências, seu propósito na vida é desfrutar do mundo ao máximo sem ter que pagar por isso. Igualzinho o caso do Shoel, por exemplo. Né? Como a gente mencionou aqui, Shimon, ele chega para Reuven e diz assim: Reuven, eu preciso do seu carro, você pode me emprestar? E Reuven diz assim: claro, sem dúvida. Né? E ele não cobra nenhum aluguel, ou seja, as pessoas querem usufruir do mundo de Hashem, do mundo do Eterno, sem ter que pagar nada em troca. O profeta Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, ele assim descreve essa filosofia de vida dessas pessoas conforme um versículo. Vamos dar uma olhada, que versículo é? Isaías, capítulo 22, versículo 13. Vamos dar uma olhada, diz assim: Eis que há alegria e regozijo, e são abatidos gado, ovelhas, carne é consumida, vinho é bebido, enquanto dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Beseder Gamur? Então esse é o caso do Shoel, agora, dele para com Hashem. Ele usufrui do mundo de Hashem, ele então goza de todas as benécias que o Eterno dá a sua vida, dá sustento, dá família, dá filhos, e ele não se preocupa com aquilo que ele tem que arcar no final. A maioria daqueles que apenas se preocupam consigo próprios não se sentem agradecidos a Deus. Eles não se sentem, então, gratos a Hashem pelo que recebem, pois, do contrário, teriam menos liberdade, né, de fazer o que quisessem, quando quisessem. Por exemplo, as pessoas cujo único interesse na vida é aquilo que os beneficia, é aquilo que os dá prazer, desfrutam desse mundo de Deus e de sua fartura, mas negam a sua existência, meus amigos. Mesmo se reconhecessem que este mundo a Deus pertence, elas não têm interesse em relacionar-se com ele. Elas dizem, a vida é minha e eu farei com ela o que bem entender. Elas vivem como um dos 4 guardiões. Qual? O Shoel, o tomador, o mutuário. Só tomam de Deus e do seu mundo, mas não pagam, né? Esse seria o entendimento, né, dentro da Halakha. Eles não devolvem nada em retribuição. O que nós aprendemos aqui? Segundo a lei dos 4 guardiões, como Deus se relaciona com essas pessoas? Qual que era o grau de responsabilidade que o Shoel tinha, que a gente viu anteriormente, meus queridos? Quando nós vemos as leis referentes ao grau de responsabilidade do tomador, ele é totalmente responsável pelos danos e perdas, mesmo se ele, inclusive, não tiver culpa pelo ocorrido. Praticamente isso significa que, como o tomador tomou, né, o seu encargo, a sua vida, e se fechou completamente a Deus, ele assume total responsabilidade por tudo que lhe acontecer também. Se ele tiver perdas ou danos em sua vida, ele terá que assumir a responsabilidade pelos mesmos. Se um trovão, por exemplo, né, vamos colocar aqui nessa metáfora, se um trovão, por exemplo, ou um furacão ou um terremoto atingir, literalmente ou figurativamente, é problema e responsabilidade totalmente sua, e o único culpado é ele mesmo, pela regra do Eterno. Deus dá o livre-arbítrio a todos nós, mas cada um de nós tem o que aprender a viver com as suas escolhas, meus queridos. Se escolhermos ser o tomador, esse Shoel, tomando e recebendo sem dar nada em contra, os céus nos trarão de acordo com isso também. Como o tomador escolhe ser dono exclusivo de seu destino, quando os problemas baterem à sua porta, ele não terá ninguém a quem recorrer, mas a si próprio apenas. Como ele optou pela total independência, como ele não crê em nenhuma forma de reciprocidade em si, ele será então o total responsável pelos seus danos, pelas perdas, mesmo se estes surgirem do nada ou ocorrerem por culpa de terceiros. Ele não terá ninguém com quem compartilhar a perda. Ele expulsou Deus da sua vida quando tudo lhe sorria. Quando as coisas desandarem, ele terá que arcar sozinho com o todo. Meus queridos, a geração que pereceu no dilúvio de Noar personifica esse tomador, esse Shoel. A Torá nos relata que, à exceção de Noar, toda aquela geração era egoísta e corrupta, meus queridos. Envolvia-se em roubo, em violência, praticava atos imorais, não tinha respeito algum por Hashem, por Eterno, por seu mundo, nem pelos outros seres humanos. Para eles a vida era se divertir. Para eles a vida era viver uma vida de libertinagem. Não pensavam 2 vezes antes de usar de sua desonestidade, violência e imoralidade para obter o que desejassem. Sabemos bem como termina a história, não é verdade? O que acontece com essa geração de Noar? Vem o Mabul, o dilúvio, e matou a todos. Como aquela geração tinha afastado Deus da sua vida, pereceram todos, e eles, então, eram os únicos culpados pela regra da própria Torá. Mas ninguém. Eram todos tomadores, todos eram shoalim. E como ensina o Talmud, né, nós aprendemos aqui da Halakha dos Arba'a Shomrim, o tomador é responsável por todos os danos e perdas, mesmo se estes forem consequência de desastres naturais, como foi o dilúvio.
Agora, analisando como que seria essa experiência, né, essa comparação entre Deus e o homem dentro de Arba'a Shomrim, dentro dos 4 guardiões, nós temos o segundo tipo de guardião, que é o chamado Socher, que é o locatário, aquele que aluga, percebeu? Vamos dar uma analisada, vamos ver. Contrariamente ao tomador, meus queridos, o locatário ele está disposto a pagar um preço, né, pelo uso da propriedade de um terceiro. E quando se trata do relacionamento entre o homem e o Todo-Poderoso, o locatário, ele é aquele que, como tomador, ele quer desfrutar do mundo divino, mas, contrariamente ao primeiro caso, o locatário percebe que ele terá que pagar, sim, um determinado valor, né, um determinado preço pelo uso dessa propriedade. O dilema enfrentado pelo locatário é saber o preço que terá que pagar para desfrutar desse mundo do eterno. Algumas pessoas querem pagar um pouco, mas não muito. Talvez o preço que queiram pagar é, por exemplo, jejuar em Yom Kippur. Outros acreditam que Deus espera um pouco mais. E, por exemplo, para esses, o preço seria pagar talvez uma inclusão a ir à sinagoga, né, algumas vezes por ano, ouvir o shofar em Rosh Hashanah, participar do Seder de Pesach. Outros ainda acreditam que Deus espera ainda mais, mas talvez seja suficiente eles irem à sinagoga todas as festas, por exemplo, e nas sextas-feiras à noite ir à sinagoga para cantar Lechadodi junto à comunidade. Como tomador, meus queridos, a preocupação da vida do locatário é o seu próprio bem-estar. Ele está no centro do seu universo pessoal. Ele cumpre os mandamentos divinos, nessa comparação, com o mesmo sentimento com que as pessoas pagam seus impostos. Ele os vê como um mal inevitável, que ele preferiria não ter que cumprir, por exemplo. Na Torá, nós temos, então, várias pessoas, meus queridos, que se enquadram nesse caso. Né? Nós teremos aí muitas pessoas que hoje em dia, por exemplo, elas vivem a sua vida pensando que a sua vida de santidade é um pagamento por aquilo que elas estão usufruindo. Mas qual que é a lei do locatário para pessoas desse tipo? Essa pessoa ela é responsável pelos danos evitáveis, como por exemplo roubo ou perda, no caso do socher, percebeu? No caso do locatário. É isenta de responsabilidade apenas nos casos inevitáveis, percebeu? Quais são os casos inevitáveis, como por exemplo, que estão além do seu controle, danos naturais e assim por diante? Percebeu? Então, nós temos situações como, por exemplo, perdas de empresa e etc. Essa pessoa que ela não tiver, se ela não tiver nenhuma responsabilidade no dano de vida que ela teve, então, pela regra da Torá, Deus vai arcar com aquilo, Deus vai devolver aquilo que ela perdeu, né? Ela, enfim, ela não precisa pagar por aquilo, entendam? Ela não precisa pagar pelos danos que ocorrer naquela propriedade, tudo bem? Essa seria a comparação. No caso do Shomer Sachar, o guardião remunerado, ok? No caso do guardião remunerado, a lei judaica, como ensina Rabi Meir, que a halachá vai conforme ele no Talmud, ela determina que a responsabilidade do guardião remunerado é idêntica à do locatário, é idêntica ao do socher. No relacionamento pessoal com Deus, a diferença entre o locatário e o guardião remunerado é que o primeiro quer desfrutar desse mundo de Deus, mas acredita que tem que pagar por isso. Ao passo que o guardião remunerado aceita ajudar a tomar conta do próprio mundo, mas exige que Deus lhe pague por seus serviços. Né? A lei da responsabilidade é a mesma para o locatário e para o guardião remunerado, porque em ambos os casos há um tipo de relacionamento comercial forjado entre eles e Deus. Né? O locatário ele tem que calcular o preço que Deus deve pagar a ele pelo privilégio de desfrutar do seu mundo, ao passo que o guardião remunerado tenta avaliar o escopo das suas obrigações, bem como quanto ele espera que Deus lhe pague pelos serviços que ele prestará. Alguns esperam que Deus lhe recompense neste mundo, enquanto que outros no mundo vindouro, e outros ainda em ambos os mundos, por exemplo. Alguns guardiões pagos até se dispõem a cumprir todos os mandamentos divinos, por exemplo, mas eles cobrarão de Deus um altíssimo preço para fazê-lo. Se Deus irá concordar com um acordo desses ou não, isso já é outra história, não é verdade, meus amigos?
Nós vamos recordar aqui a lei do guardião remunerado. Porque, meus queridos, muitos de nós se encaixam nessa classificação. Muitas das vezes, parte do nosso povo se encaixa querendo cumprir as mitzvot de Hashem, cumprindo o mandamento do Eterno, mas quer algo em troca. Vai falar assim, não, eu estou fazendo isso, mas eu quero algo em troca. É um guardião remunerado. E qual que é a lei do guardião remunerado? O Talmud ensina que, como o locatário, ele também é responsável pelos danos evitáveis, roubo ou perda. E ele só está isento da responsabilidade por danos inevitáveis. Isso significa que alguém que assume o papel do guardião remunerado é responsável por transgressões evitáveis, né? Pecados de comissão, né, de roubo, pecados de omissão, de perda. Como o ser humano que personifica o guardião remunerado tem um relacionamento tipo olho por olho, dente por dente com Deus, eu estou pegando isso no sentido literal da palavra, tudo bem? A corte celestial tem o direito de constantemente escrutinizá-lo e responsabilizá-lo por todos os danos evitáveis. Se violar o contrato de alguma maneira, ele terá que pagar multa ou penalidade pela quebra de contrato. Vamos dar uma olhada. Um exemplo, meus queridos, de um guardião remunerado foi o primeiro homem, foi Adam Arishon. Consta na Torá o seguinte: e o eterno Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Não é isso que está registrado lá na nossa Sagrada Torá? Isso é Sefer Bereshit, capítulo 2, versículo 15. Adão foi o paradigma do guardião remunerado. Ele tinha que trabalhar no jardim do Éden, cuidá-lo, e como pagamento por seus serviços, ele podia aproveitar de tudo que o jardim tinha a oferecer a ele, à exceção do fruto da árvore proibida. E, infelizmente, Adão e Havá não foram guardiões remunerados confiáveis. Eles não cumpriram a sua parte do acordo, porque a serpente lhes prometeu um pagamento ainda maior do que o que foi oferecido por Deus. A serpente, que aqui, na nossa situação, na nossa análise, ela vai representar o Yetzer Hará, ok? No sentido humano, ela vai representar o Yetzer Hará, essa inclinação para o mal. Mestre das mentiras, da enganação, não cumpriu a sua promessa no final das contas. Como Adão e Havá eram guardiões remunerados, eles eram responsáveis por perda ou roubo, ou seja, tomaram e consumiram o fruto proibido prescrito por Deus, ou seja, caso de roubo, e foram enganados, perda, pela serpente. Ambos os danos evitáveis poderiam ter ignorado a serpente e a sua oferta tentadora, poderiam ter optado por não comer o fruto proibido. Consequentemente, como guardiões remunerados, foram responsabilizados pela quebra do contrato, meus queridos, e Deus os expulsou do Gan Eden, do Jardim do Éden. Agora vamos dar uma olhada no que se encaixa o Shomer Hinam, o guardião não remunerado, nessa comparação entre Deus e o homem, tudo bem? O guardião não remunerado, ele é singular nessa análise. Contrariamente aos outros três guardiões, ele não é interessado em receber, mas ele está interessado apenas em dar. Em seu relacionamento com Deus, ele não pensa em si próprio, mas apenas em cumprir a vontade do seu mestre, e o faz sem esperar qualquer recompensa material ou espiritual que seja. Maimônides descreve tais seres humanos como sendo o seguinte, veja como que o Maimônides escreve: aquele que serve a Deus por puro amor altruísta, ele estuda a Torá, cumpre as mitzvot, anda nos caminhos de Chokhmah, de sabedoria, não por temer o mal, não por temer o castigo, não por herdar o bem, a recompensa, mas ele age de acordo com a verdade, apenas por ser a verdade. No fim, o bem virá ao seu encontro. Essa virtude é enorme e grandiosa, e nem todos os sábios a merecem, meus queridos. E esse é o nível alcançado por Avraham Avinu, o nosso patriarca Avraham, a quem Deus chamou aquele que me ama. Não é isso que está registrado lá? Porque ele serviu a Deus unicamente por amor. Isso é Hilchot Tshuvah, Lei de Arrependimentos, capítulo 10, Alahá 2. Tais pessoas são raras, mas existem. Elas fazem o que é certo, bom e virtuoso simplesmente e exclusivamente por ser a maneira correta de se viver. Como ensina o Rambam, nosso patriarca Avraham, o primeiro judeu, é o paradigma do guardião não remunerado. Ele servia a Deus le'ahavá, por amor.
e estava disposto a fazer o que o Altíssimo dele exigisse, independentemente de quão difícil ou tortuoso fosse. Abraham dedicou a sua vida a executar a vontade divina, meus queridos. Consequentemente, ele desfrutou de um nível extremamente elevado de graça divina. Recordemo-nos da lei do guardião não remunerado. Ele é isento de qualquer responsabilidade, exceto em caso de negligência. Como ele não espera pagamento ou recompensa por seu serviço a Deus, os céus o tratam com grande compaixão, pois a corte celeste percebe que quaisquer erros que ele possa cometer são totalmente não intencionais. Transgressões e pecados não são parte da sua realidade. Ele pode até cometer erros, que podem ser perdas e danos não intencionais, mas recebe perdão pelos mesmos quando ele realiza teshuvá, porque ele trabalha incessantemente em favor de Deus, sem esperar algo em troca. No entanto, a Torá determina que o guardião não remunerado ele é responsável em caso de negligência. Isso significa que mesmo esse guardião não pode agir irresponsavelmente. O Talmud nos ensina que nós não dependemos de milagres. O que isso significa? Ser um guardião não remunerado e, portanto, desfrutar do cuidado e graças divinas não significa que a pessoa pode pular pela janela e esperar que a divina providência seja a sua ajuda, meus queridos. O seu trabalho e o seu sustento, portanto, ela não pode negligenciar também. A sua saúde também não pode, a sua segurança pessoal. Se agir com negligência e irresponsabilidade, ele será responsabilizado pelos danos e destruições que ocorrer, como determina a regra dos Arba'ah Shomrim, dos 4 guardiões. Mesmo um ser humano realmente justo e íntegro, que serve a Deus por amor e vive para cumprir a sua vontade, deve viver com cuidado e responsabilidade também da sua própria vida. Um dos princípios fundamentais da Torá é que Deus atribui o livre-arbítrio aos seres humanos. Todos podem escolher como viver e como se relacionar com Deus e com o seu mundo. Podemos optar por ser tomadores, por ser locatários, por ser guardiões remunerados, mas também por ser guardiões não remunerados. O livre-arbítrio significa que temos que também transitar de uma categoria a outra também. Isso também acontece ao longo da nossa vida. O livre-arbítrio ele também nos permite isso, né? Alterar essas categorias durante a nossa vida. Mesmo aquele que é tomador, ele pode dar uma reviravolta de 180 graus na sua vida e se tornar um guardião não remunerado. Os 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, foram paradigmas de Shomrim Hinam, de guardiões não remunerados. E a Kabbalah se refere a eles como sendo as rodas das carruagens divinas. Assim como as rodas de uma carruagem não possuem vontade própria e apenas seguem as ordens do seu condutor, também os 3 patriarcas viveram apenas para cumprir as determinações do condutor do universo e cumprir a sua vontade. Amavam a Deus e o serviam com todo o seu coração e toda a sua alma. E como nós, que somos Yehudim, descendentes, não apenas descendentes, mas também herdeiros dessa personalidade, herdeiros também, meus queridos, desse caráter que Avraham, Yitzhak e Yaakov deixou para nós como legado, cada um de nós tem um potencial de ser um guardião não remunerado. Trata-se do caminho mais nobre que um ser humano pode decorrer em sua vida, servir a Deus por amor, leahavá, buscar a verdade apenas por ser verdade e a virtude apenas por ser virtude, sem esperar nada em troca. Meus queridos, que aprendizado que nós temos dos Arba'ah Shomrim, dos 4 guardiões. Um conceito que nós vimos dentro da Halachá, dentro da lei judaica, mas como o Shela HaKadosh nos conduziu para esse relacionamento entre nós mesmos e o Eterno. E agora eu pergunto para você, o que você está fazendo com todo este mundo que o Eterno está dando para você? Você está sendo um locatário? Você está sendo um mutuário? Você está sendo um guardião não remunerado ou um guardião remunerado? Que nós sejamos todos Shomrim Hinam, guardiões não remunerados. Que nós guardamos todas essas coisas para Hashem, nós cuidamos do mundo de Hashem, buscamos cumprir as mitzvot do Eterno sem esperar nada em troca, porque
a base do nosso cumprimento de Torá tem que ser o amor e não a recompensa. Ok, meus queridos? Que o Eterno vos abençoe grandemente. Shalom, shalom.